Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Roberto Martins. E estamos aqui hoje para falar sobre substrato, né? Substrato tem data de validade, né? Então é algo bem interessante aí para a gente se perguntar a respeito disso, né? Então, quando devo trocar, se eu devo trocar, os cuidados que a gente precisa ter com o substrato, né? Então é isso, substrato tem data de validade? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá joia? Sejam todos bem-vindos, né? A live de hoje vamos acabar falando de substrato e eu também acabei tendo uma planta aqui que está com esse problema, né? Um substrato velho, além de outros problemas que a gente vai mostrar aqui, e vai se transformar quase como uma oficina, né? Então vamos aproveitar isso para a gente falar, mostrar um pouquinho aí alguns problemas que ocorrem com a utilização de substrato e o quão ele é importante para o cultivo das nossas orquídeas. Tá joia? Sejam bem-vindos, um bom domingo. Hoje fui surpreendido que a minha esposa vai me dar uma bela feijoada, né? Então aqui me preparar aí bastante aí para comer a feijoada da patroa daqui a pouco. Tá joia? Bom, pessoal, quem está vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo, né? Então explicar um pouquinho como que funciona a nossa live. Primeiro, nós mostramos algumas plantas que estão floridas aqui, que floresceram durante a semana. Depois a gente entra no tema de hoje, que o tema de hoje é sobre substrato. Substrato tem data de validade, né? Então isso é importante para a gente falar um pouquinho a respeito do substrato no cultivo das nossas orquídeas. E depois, no final, a gente abre aí um espaço para responder algumas perguntas. Tá joia, pessoal? Então tá bom. Vamos começar a nossa live de hoje. Como sempre, fico um pouquinho afastado, né? Não dá para dar bom dia para todo mundo, mas eu gostaria muito de conseguir falar com todo mundo. Mas bom dia a todos aí que estão chegando, que estão vindo, né? Marlene, Maria, ô Sussumo, tudo bom? Como é que você tá? O Décio, tudo bom? Como é que vão as coisas aí? Tudo jóia com vocês? Então tá bom. Tomar um golinho de café e vamos começar aí a nossa live. Deixa eu só guardar esses microfones aqui, ver se está tudo certinho, porque senão eles ficam arrastando no chão aqui, eu fico pisando e vou acabar tropeçando aqui ou arrancando eles aqui do local. Bom, vamos mostrar as nossas plantas, né? Hoje tem duas plantas aqui que eu quero mostrar para vocês, os destaques, né, que a gente fala, tem mostrado aí algumas vezes alguns destaques para vocês. E hoje eu tenho dois destaques, tenho um de planta estrangeira e tem um planta nacional, tá? Vamos mostrar primeiro aqui a nossa planta estrangeira, né? Eu mostrei semana passada para vocês só com uma flor, né, aberta, e hoje ela está totalmente não, ainda falta uma flor abrir, né? Então essa daqui é a Rowlettiana, né? Então ela tá aqui, olha, que coisa linda. Então essa daqui é uma Erides, né? Então o gênero é Erides e a espécie é a Rowlettiana, né? Então olha só que coisa linda. Então agora praticamente com quase todas as flores abertas, falta só uma abrir agora. E é uma planta aí monopodial, né? Uma planta de relativamente fácil cultivo, né? Como a maioria dessas monopodiais, elas precisam de um pouco de luz, senão ela não tem uma floração intensa. E o crescimento dela aí é um crescimento até que lento, né? Não é tão rápido, mas é uma planta aí que tem uma floração fantástica, uma floração aí maravilhosa. Além dessa variedade tipo, né, que essa é uma forma tipo, né, a gente também tem a forma alba, né, então dessa planta. E normalmente a forma alba, ela tem uma floração mais precoce, né, do que a forma tipo, né. Então olha só que coisa bacana. Essa planta aqui é fantástica. Então aí a floração do Erides Rowlettiana. Então tá joia? Bom, deixa eu guardar ela aqui e colocar ela no local, que senão ela vai acabar caindo aqui. Pronto. E falar também de uma planta, de um destaque aí nacional. Então vamos lá.
esse daqui é o nosso destaque, né? Semana passada eu mostrei para vocês, alguns dias atrás, né? Eu mostrei para vocês uma Octomeria juncifolia, então era uma outra planta que eu tenho aqui. E essa daqui é uma planta um pouco mais velha, né? Então vocês vejam aí como que é o tamanho das hastes florais dela, ó, das folhas, né? Então olha só, praticamente aí não vou dizer 1 metro, mas tranquilamente de 50 a 60 centímetros aí a gente tem de floração. E olha só que coisa linda, né? A floração dela muito intensa, né? Esse tipo de planta, normalmente as Octomerias, elas precisam de um pouco mais de luz, né? Se ela não tiver uma luz aí constante, né? Não adianta só colocar na luz na época da floração. É constante, né? Durante o ano todo. Ela não tem uma boa floração. Então muitas vezes o pessoal cultiva Octomerias e a floração da Octomeria não é muito bonita, é 1, 2 florzinhas, não são em todas as folhas, né? É falta de luz, gente. Octomeria, ela normalmente ela precisa de uma iluminação um pouco mais intensa, senão a floração não vem dessa forma. Olha só que coisa linda. Maravilhosa, né? Muito bacana. Então esse é o nosso destaque aqui nacional também, Octomeria juncifolia. Para a gente não sair das Octomerias, então eu mostrei para vocês semana passada também, ela continua aí florindo. Olha só, essa daqui também é uma Octomeria decubens, da mesma forma, ela também precisa de um pouco mais de luz, senão ela não floresce, né? E ou a floração é muito pequena. Então essa é o grande interessante das Octomerias, elas precisam de um pouco mais de luz, senão elas não florescem. Tá joia? Ou a floração é muito pequena. E aí até um problema que você tem com a Octomeria, que se ela não tiver a iluminação correta e a ventilação correta, ela é muito suscetível a ataque de fungos, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, a Octomeria é um pouco mais complicado. Não, não é. Ela é até mais rústica que a maioria dos preolotales. Mas ela sofre muito quando ela fica num ambiente muito úmido, tá? Então, muitas vezes você coloca no ambiente que você cultiva steles, que você cultiva alguns outros, pabstielas, acianteras, e a Octomeria ela não gosta disso, ela gosta de um ambiente um pouco mais seco, né? Um pouco mais seco e um pouco mais de luz. Então por isso que muitas vezes a gente perde muitas Octomerias, ou mata, né, essas Octomerias, porque elas precisam desse ambiente um pouco mais seco. Bacana? Então vai uma dica aí para vocês. Vamos lá, dando continuidade aqui para mostrar as nossas plantas. Então vamos lá. Aqui é um bulbofilo, né? Então esse bulbofilo aqui é o Emilis Siettinger, né? Tem um nominho meio complicado, é um híbrido. Olha só ele, fantástico aqui, né? Então esse é um híbrido também, é uma floração bem bacana, né? Então ele já é um híbrido secundário, vamos dizer assim, ele já tem um híbrido misturado com uma espécie. Olha só que coisa linda. Bacana, né? Demais, né? Então esse daqui é um bulbofilo Emilis Siettinger. Se não me falha a memória, é essa a pronúncia. Tá joia? Então bulbofilo Emilis Siettinger. Tá joia? Então aqui, ó. Coisa bacana. Vamos lá, mostrar aqui um outro bulbofilo que está abrindo agora também. Esse bulbofilo é bem legal. É o bulbofilo longíssimo, né? Então olha só, ele está começando a abrir, já abriu a parte superior aqui das sépalas, ele ainda não está totalmente aberto, mas já está, olha, já dá para a gente ver aí o que é essa maravilha aqui, né? Então é um bulbofilo longíssimo, né? Então justamente por causa desses filamentos longos, né? Olha só que coisa maravilhosa. Né? Então ele é levemente rosa, um rosa bem clarinho, né? Cheio de listras, né? Ele branco, né? Um fundo branco com listras rosas, né? Então dá a impressão que ele é todo cor de rosa, mas na verdade ele é branco com listras, né? Ele é todo listrado de rosa. Olha só, bulbofilo longíssimo, né? Então mais uma beleza aí da Ásia aí para nós. Em termos de, essa daqui também é bem interessante, uma plantinha diferente, uma Prostecheia, boultiana. Dentro das Prostequeias, pelo menos das que eu conheço, é a de menor porte, né? Então pode ser que tenha menores, mas dentro da minha coleção é a menor que eu tenho. Então olha só,
Ela é bem pequenininha mesmo, esse daqui é o porte dela, ela não cresce mais do que isso. Esse já é a altura dela, mesmo o tamanho dela. E as flores aqui, ó, flores diminutas, né? Então aquilo que a gente fala, micro-orquídea, não tem como a gente classificar por gênero, né? Micro-orquídea, eu tenho micro-orquídea em todos os gêneros, né? Então aqui, olha, uma amostra, né, do que é aí também as nossas pequenas e micro-orquídeas, tá joia? Então, Prostecheia boultiana, tá joia? Vamos lá, mostrar mais alguma coisa. Ah, esse daqui é um dendróbio bem bacaninha, né? Tem 3 dendróbios aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que na semana que vem ele vai estar mais legal, né? Essa semana ele abriu a primeira flor, então acredito que só mais para a semana que vem que a gente vai conseguir vê-lo com todo o esplendor aí. Então esse daqui, ó, é um dendróbio Johannsens. O que é interessante? A flor dele é um marrom muito escuro, esse é o dark. Então ele é um marrom muito escuro e o labeiro amarelo. Então ele fica aí uma composição muito bacana. Essa planta aqui ela está com 2 hastes florais, olha só que legal. Mas semana que vem praticamente todas essas flores aqui vão estar abertas, então ele vai ficar muito mais legal, vai ficar bacana aí para nós mostrarmos, né? Então esse daqui é o dendróbio Johannsens, forma dark, né? Então ele é o mais escuro, olha só. Então bem amarelinho, o labelo dele, ele é um marrom bem escuro e ele é amarelo, né? Esse labelo amarelo. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar agora, porque depois no final a gente mostra algumas outras plantas também. Tá, aqui. Esse daqui também continua, né? Então tá terminando a floração da Pteroceras, né? Então essa daqui é a Pteroceras semiteretifolio, então esse daqui tá terminando a floração, acho que é uma das últimas plantas que eu tenho com flor aqui, olha só. E ela é uma planta pequena, né, um porte pequeno, monopodial, mas olha só o tamanho da flor dessa planta. É uma coisa incrível, né? É o que a gente fala, o que eu gosto muito das micro e das pequenas orquídeas é isso. Normalmente aí você tem plantas muito pequenas, mas com flores aí fantásticas e muito grandes. Bacana, gente? Bom, tem bastante coisa para a gente mostrar aqui ainda. Ainda ficou muita coisa para mostrar, mas vamos mostrar mais aí no decorrer da live, mais para o final. Inclusive eu quero mostrar uma planta aqui que se nosso amigo Marco Aurélio tiver aí, é uma planta, uma terrestre, uma orquídea terrestre, que o nosso amigo Marco Aurélio aí, é lá de Calcaia do Alto, ele gosta muito dessas terrestres. Depois eu vou mostrar uma terrestre que está florindo aqui em casa. Mas vamos lá, tomar um pouquinho de água aqui, já a garganta já secou. Bom, gente, vamos lá começar a falar um pouquinho aí sobre substrato, tá? O que acontece com o substrato, né? O substrato, normalmente, na natureza, né, as orquídeas, elas não... porque, vamos dizer, a grande maioria das orquídeas que nós cultivamos em nossa casa, não, então praticamente todas essas que eu mostrei para vocês, todas elas são epífitas, certo? Então o que significa? Que elas se desenvolvem, né, crescem, né, vegetam, crescem, se desenvolvem nas árvores, né? Então grudada nas árvores, né? Então isso significa o quê? Que elas não têm substrato. Elas não vivem na terra, elas não vivem no foliço, só a que a gente chama normalmente de terrestres, né, que vivem no foliço, mas a grande maioria das orquídeas que nós cultivamos, todas, né, aí praticamente, talvez eu erre, mas vamos dizer, em torno aí de 80% das orquídeas, né, ou até um pouco mais, sejam aí de hábitos, né, epífitas. Então elas vivem em árvores. Então elas não têm um substrato, normalmente aquela matéria em decomposição, fungo, líquen, ou alguma matéria orgânica que fique ali pela posição das raízes ou pela forma de crescimento dos bulbos, que acaba acumulando, né? Então algumas prostecheias, algumas plantas, escafiglotes, algumas octomérias, pleurotárias, elas têm o hábito de crescimento dessa forma, e ali ele captura matéria orgânica, essa matéria orgânica entra em decomposição e ali é onde que ela absorve os nutrientes dela, tá? Então normalmente algumas plantas fazem dessa forma. Só que
não tem substrato. Não existe um substrato propriamente dito nessas orquídeas. Isso é verdade, isso é um fato, né? Então, o que acontece normalmente? Quando a gente traz as plantas para o cultivo, a gente começa a cultivar, tanto as plantas que são desenvolvidas em laboratório, em frascos, a gente normalmente, o cultivo em madeira, ele não é muito, como que eu posso dizer, prático, né, para a maioria das pessoas, principalmente por algumas plantas maiores. E aí, qual que é a facilidade que a gente tem? Cultivar ela em vasos, né? Então nós vamos cultivar normalmente em vasos. E esse cultivo em vaso demanda que a gente tenha um tipo de substrato. Só que diferente do que acontece na natureza, esse substrato ele acaba se decompondo e muitas vezes ele acaba se decompondo de uma maneira acelerada, dependendo do trato que a gente dá para esse tipo de substrato que a gente utiliza em nossa casa. Como eu já mostrei para vocês, existem vários tipos de substrato. A gente pode estar utilizando a macadâmia, a gente pode estar utilizando o carvão, casca de coco, casca de pinos, né? O esfagno nacional, o esfagno chileno, casca de arroz que a gente mistura, brita. Então tem vários tipos de substrato que a gente pode utilizar no nosso cultivo. Quando a gente entra dentro de substratos, mesmo os orgânicos, né, e os que não são orgânicos, como a brita, a gente tem que ter alguns cuidados com eles, né? Então vamos lá, a questão de validade, sim, existe validade, tá? A gente precisa prestar atenção nisso, porque o que acontece? A gente sempre fala muito de ventilação, né, do nosso substrato. E quando essa ventilação, quando a gente tem um substrato novo, normalmente a gente usa grãos, né, ou pedaços, né, do substrato, né, que eles são ou grãos menores, que eu normalmente utilizo, esse daqui é o número 2, ou um pouco maiores, com o tempo ele começa a deteriorar. E essa deterioração que ele vai tendo, ele vai se desfazendo. Ele vai se desfazendo e aí ele vai, num primeiro momento, isso até gera uma alimentação para a planta. Mas quando ele entra no processo acelerado de degradação, aí ele acaba sendo negativo para a planta. Por quê? Porque a planta não tem para onde fugir, ela está presa dentro do vaso. Não é que nem numa árvore, se tá ela ali, ela começa a notar que o substrato está deteriorando, a raiz ela cresce, ela foge para um lado, a brotação dela já começa a crescer para um outro lado, então ela tem como escapar, né, de uma maneira lenta, com o crescimento da própria orquídea, mas ela tem como ir saindo desse meio. Quando a gente traz para o cultivo, isso não é possível. Porque como ela está preso aqui dentro de um vaso, a deterioração do substrato, quando ela começa a acontecer, ela é muito acelerada, né? Então muitas vezes em um ano, esse substrato ele se deteriora muito rápido, né? Quando ele começa o processo de deterioração, depois dali, por ele estar num local abafado, que é o vaso plástico, quente, úmido, acelera essa distribuição ou essa decomposição do substrato. E com isso, a planta, muitas plantas, ela tem um crescimento de um bulbo por ano, né? Então ela não tem tempo, não tem como sair disso, né? E muitas vezes essa deterioração ela começa a ser muito acelerada. O que acontece? A gente perde a planta, perde as raízes, a planta começa a estragar e a gente tem que começar a olhar, observar os bulbos da planta, se ele começa a secar, as folhas começam a dar sinais, né? Elas começam a amarelar, começam a ter as pontas secas, então são alguns sinais de substrato que a gente precisa observar. Olhar se as raízes estão vivas, né? Porque o grande problema da maioria das orquídeas, quando entram num substrato muito ácido, é justamente esse. Ele começa a morrer as raízes. E como está dentro do vaso, a gente não percebe, porque a gente só olha bulbo e a gente só olha a folha, só olha as flores. A gente não fica olhando aqui. Mas tão importante como é essa parte radicular aqui para a planta, ela precisa disso, ela precisa dessa ventilação dentro do vaso, ela precisa que esse meio esteja ali dentro de um pH ou não esteja extremamente ácido para ela ter um bom desenvolvimento e senão ela não cresce, senão ela não se desenvolve, as raízes não se desenvolvem. Então esse é um dos grandes problemas que normalmente a gente tem, né? Que é realmente fazer essa
troca do substrato periodicamente e começar a observar isso. Tá? Então, alguns substratos, eles têm um tempo de troca, né, vamos dizer assim, uma validade, um tempo de vida menor, outros um tempo de vida um pouco maior. Tá? Então, normalmente, os que têm um tempo de vida um pouco menor, normalmente é o esfagno. O esfagno ele tem uma deterioração muito rápida. O esfagno nacional, normalmente aí vai estar em torno de 1 ano e meio a 2 anos, né? Dependendo de como você cultiva as tuas plantas, de como que é o teu ambiente do teu orquidário. Como assim, Roberto? Então vamos lá. Quando você tem um substrato que ele fica molhado muito tempo, a deterioração dele é mais acelerada. Então, com o substrato, quando você, principalmente quando você não tem um orquidário coberto, né, que a gente sempre fala muito em cima disso, gente. Eu sei que é complicado, eu sei que muitas vezes isso é custoso, você vai ter aí um investimento alto, mas se você não puder fazer todo de uma vez, faça aos poucos, né? Porque a chuva, né, dependendo, claro, da maioria dos ambientes aí dos locais, né, mas a chuva, ela pode ser algo que vai atrapalhar muito o cultivo de vocês. É lógico que daí, se você não tem um orquidário coberto, você vai ter que escolher alguns tipos de substrato que tenham uma duração um pouco maior. Então é possível também você cultivar as orquídeas em orquidário aberto, né, sem ter aí o plástico, você ter uma cobertura de plástico. Mas escolha bem os seus substratos que você vai utilizar. Tá bom? Então, voltando ao esfagno. O esfagno vai ter uma duração em torno de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo. Se ele ficar muito tempo molhado, muitas vezes essa deterioração é mais rápida, então em 1 ano e meio você vai ter que trocar. Se você consegue controlar ali muito bem a umidade, as regas do teu orquidário, 2 anos, 2 anos e pouquinho, você consegue ter aí um substrato, um tempo muito bacana. O esfagno chileno, ele vai durar de 2 a 2 anos e meio, então ele dura um pouco mais. Quando a gente entra na casca de macadâmia, quando ela está misturada principalmente com carvão ou com casca de coco, normalmente você vai ter em torno de 2 anos a 3 anos, tá? Só que a casca de macadâmia ela tem um problema. Se você exagerar na rega, a deterioração dela também é mais acelerada. Então esse é um cuidado que você tem que ter, pelo menos com alguns substratos, esfagno, o esfagno chileno, a casca de macadâmia. Se você exagerar muito na rega e manter ele muito molhado durante muito tempo, isso não é saudável para a planta e também existe a deterioração que ele acaba acelerando um pouco mais. Já no caso da casca de pinos, ela tem uma duração um pouco maior, né? Então ela consegue aí ficar em torno de 3 anos, 3 anos e meio, né? Então você consegue manter aí a vida útil dela vai dar mais ou menos isso, tá? Dependendo aí do cultivo que você tenha. Já a brita, ela já tem ela é inerte, é um material inerte, ela não é orgânico, mas dependendo de como você faz o cultivo, se é um vaso normal, que ele tem aí a drenagem, aí a duração dela, praticamente, eu não vou dizer que seja eterna, mas ela tem uma duração muito maior, porque o risco de acumular sujeiras e poeira ali, porque ela não tem uma deterioração, vai demorar muito mais tempo. Agora, se você cultiva em semi-hidroponia, ela também é em torno de uns 5 anos, você vai precisar trocar esse substrato também, ou pelo menos ali tirar um pouco, porque começa a ter um acúmulo muito grande de matéria orgânica ali também na semi-hidroponia. Então você também vai precisar fazer uma troca, né, não seria a troca do substrato, mas lavar esse substrato e tirar essa matéria orgânica que ficou ali, porque senão acidifica esse meio também. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter, independente do substrato que a gente for utilizar. Ele tem data de validade. Ele precisa ser trocado periodicamente. A gente precisa investir nessa manutenção do nosso orquidário, porque se a gente não faz essa manutenção, infelizmente a gente não vai ter plantas saudáveis, porque ela começa a desenvolver, aí ela fica linda e maravilhosa, ali 2, 3 anos você tem uma planta linda e maravilhosa, daqui a pouco ela começa a desandar, ela começa a ir para trás. Por que ela começa a andar ou ir para trás? Porque o substrato muitas vezes já está deteriorando, ele perde aquela ventilação que ele teria que ter interna e começa a acidificar demais esse meio.
Então é algo que a gente precisa prestar atenção dentro da nossa manutenção das nossas orquídeas. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui uma orquídea que eu tenho, que eu ia até fazer a troca dela, ia fazer a mudança dela esses dias, e eu resolvi não fazer para mostrar aqui para vocês e vou mostrar aqui como que ela tá. Ó, essa daqui é um Pleurothales, o Pleurothales gargantua, tá? Então é uma planta que está aqui já há algum tempo, estava se desenvolvendo muito bem, só que aí ela começou a desandar. Ah, Roberto, mas como desandar? Como que você diz isso? Olha só que coisa bacana. Olha a ponta de uma folha que nasceu alguns dias atrás. Ela está com uma ponta um pouquinho queimada. Olha essa folha como ela que está. Está puxando para o amarelado. Olha como é que está essa flor aqui. Ó, e essa planta aqui, ó, você vê, ela não está num formato bonito. Olha aqui como que está essa parte de cima dela. Ela está fechando, ó. E na verdade ela tem que ficar espalmada, ela tem que ficar aberta, ela tem que ficar bonita. E ela está fechando, ela está crescendo feia, um pouco deformada, vamos se dizer assim. E isso, o que que é, gente? Dá uma olhada. Aqui a gente tem dois erros nesse plantio. O vaso, ele tá um vaso muito grande para a planta. Então aquilo que a gente sempre fala, vaso, ele tem que ser o tamanho proporcional à planta. Aqui eu tenho um vaso muito grande, então foi usado nessa orquídea um vaso muito grande para ela. O substrato é um substrato de macadâmia e ele já está num processo de... Deixa eu pegar aqui uma bandeja. Olha, ele já está deteriorando. E como ele é um substrato já misturado com esfagno, olha como que ele está. Ó. Ele está deteriorando. Até o cheiro dele é aquele cheiro de madeira estragada já. Tá? Então o que que acontece? Como é casca de macadâmia misturada com esfagno, ele já está deteriorando. E com isso, a planta, as raízes também, ó. Vamos tirar essa planta daqui, porque aí fica mais fácil de vocês verem. Deixa eu tirar aqui, primeiro essa parte do arame. Por isso que é muito importante quando a gente fala, você observe a planta, e a planta ela vai te mostrar qual que é o momento. Então aqui, ó, a gente tira com cuidado, você vai ver como que essa planta vai sair, ó. Ó, ela sai com muita facilidade, ó. Ela deveria estar cheia de raiz, mas não tá. Por quê? O substrato ele está deteriorado e o vaso é um vaso muito grande para essa planta. Então vamos tirar aqui, ó. Tirei. Olha aqui, ó. Quanta raiz aqui, ó. Ela tem algumas raízes novas, mas ele está com muita raiz estragada aqui também, ó. Morrendo aqui no meio, tá? Por causa desse material que ele está se deteriorando e a planta ela não está crescendo muito bem. Brotação, olha aqui, é uma coisa interessante, ó. Um broto morreu. Esse broto aqui, ó, morreu. Por quê? O substrato, quando ele começa a deteriorar, ele não tem uma ventilação bacana, ele começa a compactar dentro do vaso e começa a ter o quê? Excesso de água, ele fica com excesso de umidade. E esse excesso de umidade também não é bom para a planta. O que acaba acontecendo? Ataque de fungo e o broto morre. Entendeu? Então é uma série de coisas que a gente precisa observar, principalmente quando a gente vai cultivar a questão de substrato. Então vamos lá, ó. Agora eu vou tirar esse substrato, ó, ele está deteriorando, ali está com um substrato muito deteriorado, então vamos tirar com cuidado. Ah, Roberto, você lava a planta, você precisa. Olha, o que que acontece? A questão de lavar. Se a planta está com algum problema, o substrato está muito velho, muito estragado, normalmente eu lavo a planta. Se é só um substrato velho, como está essa daqui, um substrato que ela está assim, é velho, mas ele está praticamente soltou. Toda a planta está solta aqui, ó. Deixa eu só tirar esse arame, que foi um tutor que foi colocado aqui. Pronto. Então assim, ó, se ela está, ó, praticamente, ó, o que que vocês vejam? Uma planta dessa que saiu 2 folhas novas, ó, a quantidade de raiz que tem. Praticamente nenhuma, muito pouca. Para um Pleurothales gargantua, esse daqui é um Pleurothales gargantua. Para um Pleurothales gargantua, isso praticamente não tem nada de raiz. Ele forma aqui uma cabeleira muito grande.
E essa cabeleira, ou essa raiz que ele deveria ter aqui, não está grande por quê? Porque o substrato está muito ácido, o substrato está muito deteriorado, então ele não consegue se desenvolver, não tem ventilação para a raiz poder se desenvolver. Ela cresce, mas ela morre, ela cresce, ela morre, então ela não se desenvolve muito bem. Você vai ver que tem muitas raízes aqui que elas estão até grossas, mas ela não tem aquela parte mais fina, aquela parte mais radicular de crescimento. Então é isso daqui, gente. Agora o que eu vou pegar? Vou desfazer tudo isso daqui. Tem um borrifador aqui que não tem, aqui não tem uma torneira, né? Então vamos fazer aqui, ó, molhar. Você molha bem, ó, porque esse substrato, na verdade, era para estar todo grudado na raiz e não tá. Por quê? Porque ela tá ácido, ele tá muito deteriorado já. Normalmente eu vou pegar aqui um palito que é mais fácil, tá? E vou tirando esse substrato que está mais velho. Com cuidado, você vai tirando o substrato velho ali, ó. Ele sai todo, ó, as raízes, ó. Raízes tudo morto, ó, tudo raiz morta. Então aqui, olha, é esse que é o grande problema. As raízes, elas acabam morrendo, né? Porque o meio está muito ácido e ela não se desenvolve, tá? Então vamos lá, limpou aqui, ó, praticamente limpei. Você não precisa fazer aquela limpeza meticulosa, lavar todas as raízes, né? Tem muita gente que fala, mas eu prefiro lavar tudo, 100%. Olha, gente, o que acontece? Eu só lavo 100%, ou desinfeto 100% se tiver algum tipo de doença, se tiver algum tipo de fungo. Se não tiver, eu não faço. Tem um motivo para isso? Tem, tá? O que acontece? Aqui existe fungo, existe alguma associação aqui que a planta se beneficia disso. E quando você planta em outro material, ele está 100% inerte, está 100% sem vida. Então aqui, de alguma forma, ainda tem um pouco de bactéria, tem um pouco de fungo, que ele vai levar para o outro vaso. E aí ela dá continuidade no desenvolvimento dela. Se você lavar 100% e limpar 100%, ela não leva isso. Ah, Roberto, quando você faz isso? Quando a planta está doente. Ela tem alguma doença, tem algum fungo, tem algum problema, aí sim eu lavo 100%, desinfeto, faço todos aqueles cuidados que a gente tem que ter na asepsia da planta. Mas quando é só troca de substrato porque ele está velho, não. Eu faço uma limpeza não muito meticulosa, deixando algum resto aqui de substrato, algum resto de sujeira ainda. Por quê? Porque isso daqui ele estou levando um pouco de vida ainda para o substrato novo, tá joia? Então vamos lá, deixa eu só cortar aqui algumas raízes velhas. As raízes velhas não, as raízes velhas a gente tem que cortar de preferência e tirar todas as raízes velhas porque elas são um meio, né, as velhas que eu digo mortas, tá gente? Aquelas que estão mortas porque de alguma forma ali ela vai continuar a deterioração, então a gente tem que tirar essas raízes também, tá bom? Bom, a planta aqui teoricamente já está limpa. Já limpei a planta aqui, só vou tirar mais um pouquinho aqui jogar um pouquinho mais de água. Tem um pedacinho aqui de casca. Pronto, tá aqui, ó. Então agora aqui são as raízes que estão vivas, né? A raiz está aqui e agora eu vou plantá-la novamente. Agora, esse substrato aqui é aquilo que a gente fala, é lixo, jogar ele todo fora, não reaproveite, porque esse substrato ele já está aqui com a data de validade dele já vencida, já era. O vaso, então vocês vejam, ó, esse vaso é um vaso tamanho 21, eu estou pegando um vaso tamanho 17, ó. Ele é bem menor, né? Então estou pegando um vaso menor para colocar a planta. Por quê? Porque esse vaso aqui era muito grande para ela, então esse excesso de substrato aqui também é nocivo para a planta. Ah, mas a planta vai crescer. Se a planta crescer, você troca de vaso. A planta ela precisa ter, o espaço dela tem que ser pequeno, limitado, e aí ela vai se desenvolvendo. Conforme ela vai crescendo, você vai trocando de vaso.
O que você não pode fazer é pegar um vaso desse tamanho, colocar uma mudinha pequena, ela vai crescer. Não tem, porque esse excesso de substrato que você tem aqui também é nocivo para a planta, porque ele mantém uma umidade muito grande, um excesso de umidade para uma planta pequena. Se for uma planta maior, não, aí ela já vai ter a quantidade de substrato proporcional às raízes, ao crescimento dela. Agora, uma planta pequena, vaso pequeno. Planta média, vaso médio. Planta grande, vaso grande. Tá? Então tenha sempre essa variedade de vasos na tua casa, porque muitas vezes o substrato que você vai utilizar até é um substrato de boa qualidade, mas por ele estar num vaso muito grande, ele retém muita umidade e isso não é saudável para o desenvolvimento da orquídea. Bacana? Então vamos lá, vamos tirar toda essa bagunça daqui, vamos colocar aqui. E agora a gente vai começar o plantio dessa outra planta, dessa planta que a gente já limpou, já fez a limpeza e já tirou todo o substrato velho dela. Então tá aqui. Vamos trazer essa outra bandeja. Então, como eu falei para vocês, vou usar esse tipo de vaso. Então é o vaso 17 aqui, se não me falha a memória, 16 ou 17, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, vou colocar o isopor no fundo, tá? Depois eu vou colocar a brita. Depois eu coloco uma camada de casca de macadâmia, eu uso sempre aqui a número, essa daqui que eu estou utilizando é a número 2, é o tipo 2, que seja, ela é casca de macadâmia com carvão. Ponho depois uma camada de esfagno e depois eu coloco a planta e depois eu completo com casca de macadâmia. Bacana? Então nesse daqui eu não misturo os dois, eu vou fazendo por camadas. Bacana? Então deixa eu só pegar aqui o isopor, que ele está aqui, ó, uma placa de isopor nova também, então peguei uma placa nova, então agora eu vou cortá-la. Ah, Roberto, ela é muito fina. Sim, ela é fina. O que eu faço? Ponho camadas, né? Então meço aqui, ó, mais ou menos o tamanho que eu vou utilizar e vou fazendo camadas. Então fiz uma. Medir aqui novamente, 2 camadas, então ele vai ficar aqui mais ou menos um sanduíche, né? Opa! Então, ó, ficou uma altura bacana aí para eu colocar aqui no fundo do vaso. Então coloquei aqui no fundo do vaso, tá aqui no fundo do vaso. Por que eu coloco isso? Por que eu coloco o isopor? Para facilitar se eu precisar tutorar essa planta. Ah, Roberto, mas se não precisar? Não sei, porque eu ainda não plantei a planta. Então, em todo o plantio que eu faço em vaso, eu coloco isopor no fundo. Porque não dá para saber se vai precisar tutorar ou não. Então, o que eu faço? Já coloco o isopor. Porque aí, colocando em todo, se precisar, o isopor já está lá. Se não precisar, não tem problema. Também não atrapalha em nada o desenvolvimento da planta. E até é bom porque o vaso fica mais leve. Tá joia? Então coloquei, o isopor está aqui. Agora, o que eu vou fazer? A brita, então peguei uma brita, a brita normal de construção, é aquele tamanho 1, né, de construção, a brita de construção, não é a de chapisco, né, que a de chapisco é aquela menorzinha, essa é a brita normal. Então tá ok, já foi lavada, então agora é só colocar aqui no fundo do vaso. Então coloquei um pouco aqui. Que eu faço, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu coloco ela nas laterais, né? Nas laterais do isopor. Eu não coloco ela por cima do isopor. Aí vai uma outra questão. Por que você não coloca por cima? Porque se você colocar por cima, na hora que você for colocar o tutor, ele bate na pedra e muitas vezes você quebra, não entra. Então o que eu faço? Eu coloco só, você coloca nas laterais, ó. Coloca nas laterais, porque aí na hora que você enfiar o tutor, você vai furar o vaso. Uma outra dica, tá? Que isso eu aprendi com o tempo e quebrando bastante a cabeça. Quando você coloca o isopor, olha só. Tá vendo como é que tá o isopor? Ele tá reto aqui. Você sempre coloque ele dessa forma para você. Por que disso? Porque você sabe onde que tá o isopor na hora que você vai furar. Porque se você fizer assim, tá? Muitas vezes você não vai conseguir acertar o isopor na hora de você colocar o tutor.
Então o que eu faço? Toda vez que eu vou plantar a planta, eu coloco o vaso nessa posição. O isopor fica reto para a minha posição, porque na hora que eu colocar a planta, eu sei onde que está o isopor e vai ficar mais fácil de eu tutorar. Então preste atenção nisso, que isso também é uma dica que eu quebrei bastante a cabeça para poder aprender. Então colocou o isopor, coloca o vaso na bancada, onde você vai plantar a planta, já coloca ele na posição reta para você, que aí você já sabe onde que está o isopor. Na hora de você furar, você já vai furar o isopor e não vai ter problema nenhum. Tá joia? Mais uma dica aí para vocês aí no plantio do dia a dia. Bom, agora vamos lá. Aqui a casca de macadâmia, tá? Então essa casca de macadâmia misturada com carvão, tá? Então é tipo 2, ela é um tamanho pequenininho, né? Então tamanho pequeno, tamanho 2 também. Então é o que eu utilizo. Então o que eu faço agora? Coloco uma camada generosa, né? Desse substrato. Coloquei aqui a camada, então agora o vaso ele está dessa forma. Então ele está aqui já foi feito o isopor, a brita na lateral, e aqui eu coloquei a casca de macadâmia com carvão. Essa é uma forma que normalmente eu planto Pleurothales. Tá? Então isso fique muito claro. Então tem plantas que eu coloco só a casca de macadâmia, tem outras que eu coloco ele já misturado. Então cada planta, cada espécie tem a sua necessidade. E aí que você tem que descobrir. Essa que é a parte gostosa da brincadeira. Não existe um padrão para tudo. Cada tipo de planta, cada tipo de... para dendróbio, você já não precisa colocar esfagno. A maioria dos dendróbios você não precisa colocar esfagno, né? Ou se colocar uma quantidade muito pequena. Em cíclias também não precisa. Agora outras plantas você já vai precisar colocar uma quantidade maior de esfagno. Então isso que é a brincadeira legal, tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou acomodar a planta. Então como que estava aqui? Estava reto, mantive ele reto, tá aqui, então sei onde que está o isopor. Então agora a planta, eu vou acomodar ela, ó, as raízes estão aqui. Então acomodo ela dentro do vaso. Então acomodei ela dentro do vaso. Então deixa eu pegar ela aqui, acomodei as raízes, que estão bem, bacana? Então coloquei aqui, vejo sempre onde que é o crescimento, né? Normalmente os Pleurothales eu acabo colocando no meio do vaso. Por quê? Porque ele sai frente para todos os lados, né? Então muitas vezes vai sair frente aqui também, na parte traseira. Então eu nunca encosto Pleurothales no canto dos vasos. Pleurothales eu sempre coloco no meio do vaso. Tá? Diferente de bulbofilo, diferente de catleia, diferente de prostequeia, de dendróbios, que normalmente você coloca ele no canto do vaso e à frente, né, para crescimento. Pleurothales não, coloca no meio do vaso, porque normalmente ele sai muita brotação lateral, então não tem necessidade de você puxar ele para o canto. Se você colocar ele no meio, a probabilidade dele crescer e de se desenvolver é muito maior e dele entouceirar. Tá jóia? Então vai outra dica aí também. Pleurothales sempre coloque no meio do vaso. Aqui, agora eu vou colocar um pouco de esfagno. Esse esfagno aqui é o esfagno chileno, tá, gente? O esfagno chileno, ele vem dessa forma. Então ele vem seco, ele vem compactado, tá? Então normalmente ele está compactado e ele está seco. Dessa forma, a gente não utiliza o esfagno. O esfagno, o que a gente precisa fazer? O chileno, a gente tira ele, hidrata primeiro, faz a parte de hidratação dele, depois que a gente utiliza, tá? Não utilize ele seco, sempre hidrate ele primeiro. Então hidratei, ele já está hidratado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma camada de esfagno aqui nesse vaso. Então agora é uma fina camada, tá, gente? Não é aquela coisa que eu vou encher de esfagno aqui, não. Vou fazer uma fina camada, sem muito exagero. Só uma camada, tá? Só vejo aqui para não enterrar o broto, né? Enterrar a frente da planta, onde que ela está saindo um broto dela. Pronto. Coloquei aqui já uma camada, então tá aqui, ó, uma camada de esfagno. Então fiz uma pequena camada. Você pode ver que tem quase 1,5 dedo ainda para chegar na borda do vaso, tá? A planta,
ela tá mole, porque ela não tem substância para prender. Então você sempre fique segurando. Agora você pega normalmente a macadâmia e vamos completar o vaso. Então agora eu estou completando esse vaso. Tá? Aí cuidado aqui só para não enterrar a frente, né, onde que você vê que tem folha nova, você não enterre. O que eu fiz agora aqui? Dei uma leve, não é socar, tá, gente? É só aquela leve acomodada no substrato para que ele não fique totalmente solto. Só assim, uma leve apertada, leve mesmo, tá? Porque o substrato não é para você compactar, não é para você apertar. Bom, o plantio dela tá feito, ó. Aqui já tá feito, terminei todo o plantio. Só que essa planta tá mole, porque ela não tinha raiz e não tinha substância para se colocar, para que ela segurasse. O que a gente vai fazer agora? Vai tutorar essa planta. Tem que tutorar, gente, até Pleurothales, plantas pequenas, você precisa tutorar. Se ela ficar mole, as pontas das raízes ficam batendo, acaba quebrando e ela não se desenvolve muito bem. Então, tutora. Que normalmente eu uso, ó, esses espetos de churrasco, tá? Espeto de churrasco que você compra aí em qualquer supermercado, qualquer loja, e aí você vai agora tutorando essa planta. Então eu já sei onde que está o isopor, então agora é só enfiar. Ó, vocês ouviram o barulho do isopor. O que eu vou fazer agora? Aqueles araminhos de telefone que eu uso bastante, né, de rede. Então aqui vamos colocar, já estão cortados, né? Então aqui vou tutorar. Essa planta, como ela estava em um outro vaso, então o crescimento dela estava todo torto, ela estava toda desengonçada, estava muito feio. O que eu vou fazer agora? Eu vou tutorar ela para ver se pelo menos agora as próximas folhas ela vai crescer de uma maneira mais armada, mais bonita, né? Então isso é muito importante também a gente ter essa consciência, né? De que a planta cresça bonita, né? Porque senão a planta cresce toda torta, toda feia. Aí isso não é legal, né? A planta não fica, o vegetal não fica bonito. E também, o que acontece? As próximas folhas que forem crescer, como o vegetal está todo bagunçado, ela também vai crescer bagunçada, porque ela não tem por onde sair, né? Por onde crescer. Então aí se você conseguir já ir armando ela, vai ser muito melhor. Então tá. Mais uma. Tá, então vamos aqui. Cortar o excesso. Outro araminho. Tutorar mais uma folha. Que normalmente o pessoal, só vai tutorar a planta, só vai tutorar a floração. Não, você tutora a planta também, precisa tutorar o bulbo. E Pleurothales também precisa ter esse cuidado, tá joia? Então vocês vejam, aqui agora a planta, ó, tá firme. Ó, vocês vejam que assim, eu procurei colocar uma folha para cada lado, porque na hora que sair um outro bulbo aqui, ele vai querer achar um espaço de crescimento. E aí a folha acaba se desenvolvendo. Então tá aqui, gente, olha só. A planta já no vaso dela, um vaso proporcional ao tamanho dela, com substrato novo. Isso daqui ela vai durar em torno aí de uns 2 anos e meio a 3 anos. Então ela vai me crescer ainda mais umas 3 a 4 folhas. Aí troca novamente, troca de vaso novamente. Então esse é um processo que a gente faz constantemente. Olha só, então tá aí a nossa Pleurothales aí já feita a troca do substrato. E é isso, gente, então é isso que a gente tem que prestar atenção, é isso que a gente tem que tomar um cuidado com o substrato. Ele tem data de validade sim, a planta ela responde num substrato velho, o desenvolvimento dela é muito mais sofrido,
né? Que a gente fala assim, a planta, a orquídea, ela é teimosa, ela sobrevive, né? Mesmo aí nas adversidades, né? Porque ela está acostumada com isso. Só que a planta não fica bonita, ela não fica armada, as folhas não ficam legais. Quando você começar a observar isso, comece a prestar atenção no substrato, porque muitas vezes existe uma coisa muito interessante, que é muito preocupante também. Você olha para a planta está feia, só que você não pensa no substrato, você pensa no quê? Ah, está faltando adubo. Aí você vai lá e coloca adubo na tua planta, só que o substrato está velho. O que vai acontecer? Essa quantidade de sais que tem no adubo, ou mesmo um bocache que começa a deteriorar ali, vai ser um excesso de matéria orgânica e vai acelerar ainda mais a degradação do substrato. Então isso também é um erro, tome muito cuidado. O adubo ele não resolve erro de cultivo. Se o substrato está velho, não adianta você colocar adubo. Troque o substrato e depois você aduba. Bacana? Então é isso daí, gente. Os cuidados que a gente precisa ter aí com as nossas queridas orquídeas, né? E no dia a dia para a gente manter as orquídeas saudáveis e bonitas. Bacana? Tomar um pouquinho de água aqui. Está perguntando cadê o café? A Lê Premoni. O café eu já tomei, Lê. Logo no comecinho eu já tomei o meu golinho de café. A gente começou em cima da hora, então já tomei o meu café. Deixa eu mostrar mais algumas plantas antes da gente dar continuidade aí. Olha só, vou mostrar algumas vermelhas, né? Então mostrar aqui a nossa Sophronitis brevipendenculata, né? Então ainda aquelas duas flores que eu mostrei alguns dias atrás, elas estão aqui ainda abertas, é uma planta que tem uma duração muito grande aí da floração dela. Aqui também a nossa querida Coccinia, né? Sophronitis coccinea, que ainda tem uma florzinha aqui, está terminando a floração dela. E aqui, terminando não, praticamente ainda estamos aí dentro da floração das coccíneas, né? Dependendo da região ainda está dentro da floração. Então ela aqui, ó, uma floração bem bacana, né? Então aqui uma abóbora, um laranja bem forte. Dentro das vermelhinhas, aqui, ó, vamos lá, Ceratostylis rubra, né? Então olha ela aqui. Essa daqui é até uma flor um pouco maior aí que a média, aí que o padrão, né? Então essa daqui tem uma flor um pouquinho maior. Então Ceratostylis rubra. Vermelhinha, tem uma aqui também que é já as nossas Pleurotalis, né? Essa daqui é uma Pabistiella boff. Então ela é laranja, né? Então olha aqui, ó, uma flor laranja e o labelo bem vermelho, bem vivo, né? Então é uma planta bacana, cultivada aqui em nó de pinho, né? Então nó de pinho rachado no meio. Então ele está aqui, olha, usando a parte externa e a planta aí se desenvolvendo muito bem com a quantidade de raízes aí em desenvolvimento, ela cheia de brotação e cheio aí de flores também. Bom, tem uma encíclia aqui, que é a encíclia, essa daqui é a bracteata, né? Então ela aqui, olha, tem uma florzinha aqui bem bacana, um labelo também bem, chama muito a atenção. Então essa daqui é a nossa encíclia bracteata. Tá joia? Então bem bacana mesmo, né? Agora, isso daqui, gente, é uma coisa muito rara, né? A planta em si, ela não é tão rara, né? Então esse daqui é um Trichosalpix chama leptantes, tá? Então ele tem esse crescimento aqui, ele vai crescendo e vai caindo aí as folhas dele, esse crescimento dessa forma. Só o que é interessante? Essa flor aqui, ela é alba, né? Então ela é branca. Então o Trichosalpix chama leptantes, normalmente ele é avermelhado, ele é mais para o bordô, mais avermelhado, ou chega um rosa, varia um pouquinho. Só que essa daqui é alba, né? Então é uma planta aí bem bacana, bem legal. Olha aqui as flores dela, né? Nem todas estão abertas ainda, mas eu fiquei muito feliz com essa, porque foi uma grata surpresa, porque eu pensei que ela era tipo, né? Ou a forma tipo, e na verdade ela é uma forma alba. Então fiquei muito feliz com essa variedade aqui desse Trichosalpix chamaleptantes, né? Muito bacana e é alba, né? Fiquei muito feliz aí com essa planta. Então são algumas surpresas que a gente tem aí no cultivo das micro-orquídeas. E aqui, para a gente já ir para as perguntas, né? Um Dendrócilo aracnis.
Então, olha aqui, ele lembra muito aí o Enzer na questão da floração dele, mas a flor, né, é parecida, mas ela é totalmente amarela. O vegetal, ele é mais compacto, ele não fica mais alto do que isso, ele fica dessa altura mesmo. Mas aqui, como os dendrófilos, em toda broto novo, sai uma flor nova, uma floração, e olha aqui. Amarelinha, muito bonita e chama bastante atenção, né? Então, uma planta aí legal também para a gente ter dentro das nossas coleções. Bom, vamos lá? Legal. A Carol Talina tá falando assim, ó, tem uma Phalaenopsis comum que plantei em brita. Está lotada de raízes fugindo do vaso. Fico me perguntando se é porque ela não gostou do substrato. Então vamos lá, como que é o nome dela? Talina. Carol Talina, você plantou ela em semi-hidroponia com brita. Dentro da brita, ela está com bastante raiz, está se desenvolvendo bem? Se está se desenvolvendo bem, não se preocupe, é normal. Tá? Elas saindo um pouco para fora é normal, principalmente em plantas monopodiais, tá? Ela tem uma quantidade de raiz muito grande, são raízes grossas, então muitas vezes dentro do vaso não suporta a quantidade de raiz. Então por isso, olha, se eu for plantar uma planta como essa, num vaso, você pode ter certeza que essas raízes, metade delas vão sair para fora. É normal em monopodial, tá? Essa saída de raízes do vaso, principalmente quando as plantas ficam muito grandes, muito adultas, isso é normal, tá? Só olhe-se dentro do vaso, porque o que vai acontecer? Como dentro do vaso tem água, ali só ficam as raízes que precisam de água. As outras raízes, elas vão sair para fora. Normal, tá joia? O Viveiro Roots pergunta quanto tempo você troca o substrato? Viveiro Roots. O Viveiro Roots está me perguntando em quanto tempo eu troco o substrato. Vai depender do substrato. Como a gente falou, se for esfagno nacional, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, estourando 2 anos e meio. Se for esfagno chileno, de 2 anos, 2 anos e meio, estourando aí 3 anos. Macadâmia, de 2 anos a 3 anos, quando a gente casca de pinos, de 3 a 4 anos. Tá? Então, normalmente é esse tempo que eu utilizo. Como eu misturo muito os substratos, eu não uso um substrato puro, né? Eu sempre estou misturando com esfagno, com macadâmia. Então, entre 2 a 3 anos. Então, eu sempre vou observando. De 2 a 3 anos eu faço essa troca de substrato ou o replantio dela, colocar num vaso maior. Aí já aproveito para fazer a troca do substrato. Então, normalmente, como a gente coloca a planta num vaso proporcional ao tamanho dela, então, normalmente, quando eu for fazer a troca desse vaso, já é hora de eu trocar o substrato no crescimento da planta. Bacana? O Rogério aqui no Facebook está perguntando, bom dia, queria saber se as pleurotales, depois do replantio, acho que como essa aí que você fez, volta a ter folhas verdes. Obrigada. O Rogério está perguntando se depois aí do replantio os phalaenopsis voltam a ter folhas verdes. Sim. Esse grande problema das folhas normalmente ficarem amareladas, manchadas, é porque o substrato está velho. Quando você coloca ela no substrato saudável de novo, ela cresce e se desenvolve muito bem. Eu vou mostrar aqui, dar um exemplo para vocês. É uma planta que eu plantei aqui. Tá aqui. Um replantio que eu fiz há pouco tempo. Então isso daqui é uma Pleurotabis penelopes, né? Então foi feito replantio há pouco tempo. Então aqui, ó, uma folha mais velha, ó, amarelada, ó, tá vendo? Ó, agora a quantidade de folhas novas e de brotos novos que estão nascendo, tudo verdinho, tá? É isso. O que acontece é isso. É a troca do substrato. Ele estava velho, eu troquei, ela começou a se desenvolver saudável novamente. O Valdecir comentou aqui, ó, bom dia, Roberto, hoje estou guardando tudo, amanhã e depois de amanhã em Irati, na primeira semana de junho, a previsão de 1 grau. Ô Valdecir, tudo bom? É o modo cultivo, é o cultivo no modo hard na Sibéria paranaense. É isso mesmo, gente, não tem jeito, a gente que escolhe aí. Valdecir, um grande abraço a todo o pessoal aí de Irati, a Associação de Irati, saudade do pessoal aí, viu? Saudade mesmo, já estive lá fazendo uma palestra, manda um abraço para todos aí. Ele também conta que o espetinho é de lá.
Opa, é que esse é Espetinho Paraná, é isso mesmo, é Espeto Paraná, é de lá mesmo, olha só, que coincidência. Então vocês vejam, é isso, a gente que escolhe cultivar orquídeas, dependendo de onde que é a nossa região, onde que a gente tem que ter os cuidados iguais, assim, se é uma região mais fria, uma região mais quente, a gente tem que ter os cuidados necessários. Alguns têm cuidado com o frio, né? A preocupação é o frio, outros a preocupação é o calor, outros a preocupação é o excesso de chuva. Então é isso, gente, a gente tem que adaptar o nosso cultivo à nossa realidade. Por isso que eu sempre falo para vocês, prestem atenção no orquidário de vocês, na tua região, como que é o teu cultivo, como que é o teu orquidário, o tempo que você dispõe para cuidar das suas plantas, porque a partir daí você vai conseguir ter sucesso no teu cultivo, porque você vai prestar atenção como que é o teu orquidário. O que às vezes para mim dá certo, para vocês não dá errado. Por quê? Porque a tua região, o teu cultivo, o teu ar, o teu clima é diferente do meu aqui de São Paulo. Tem um monte de pergunta, mas eu vou fazer só mais 3, senão a feijoada não sai hoje. Opa! A Elânia fala o seguinte, você poderia fazer uma lista de substrato para viveiros sem plástico? Tá, então vamos lá. Repete a pergunta. A Elânia está me perguntando quais são a lista dos substratos para um viveiro sem plástico, tá? Então você pode utilizar a brita, você pode utilizar leques, né, madeiras cachepô, né, sanção do campo, o cachepô. O que você pode utilizar? Casca de macadâmia, tá? A casca de macadâmia, a casca de pinos e o esfagno também misturado, só que aí você vai dosar a quantidade que você vai colocar. A casca de pinos é um dos substratos aí que ele tem uma deterioração mais lenta, então assim, é um dos que você pode utilizar também. Só ver o tamanho, a granulometria. Você tem o pequeno, você tem o médio, você tem o grande. Então você vai escolher o tamanho conforme a planta que você vai colocar e o vaso. E aí de preferência para vasos de plástico. Tá? Ou vasos de barro, porque eu prefiro vaso de plástico, que é muito mais fácil de eu manipular, é muito mais fácil de eu cuidar, tá joia? E é esses os substratos que eu te indico. Não te indico você usar muito só esfagno no vaso e nem fibra de coco, aquela fibra de coco não, aquela fibra de coco, aquela que é cortada em cubinhos, aquela também eu não indico para que você utilize, tá bom? Ai meu Deus, calma. Eliana. Não, pera que já vou achar o nome dela. Ai meu Deus. Vamos lá. Pera que some aqui o negócio. Eliane Sá Ferreira. Qual é o substrato ideal para replantar uma Ornithophora radicans? Ela mora em Recife e num apartamento. Eliane Sá Ferreira. Eliane Sá Ferreira. Ela tá né? perguntando a Ornithophora radicans, né, qual o substrato para utilizar. A Ornithophora radicans é uma planta que ela gosta de uma... Tá ali atrás. Se você conseguir tirar, ela gosta de... É ali, ó. Essa torcerona aí. Se você, ela gosta de um substrato um pouco mais seco, então você tem que tomar um pouco de cuidado só com excesso de rega com ela e um substrato que não seja muito úmido. Então o que você pode utilizar? A casca de macadâmia ou a casca de pinos com tamanho pequeno. Normalmente a Ornithophora radicans, aqui em São Paulo, no meu clima, eu planto ela em madeira. Olha só como que ela fica. Tá, gente? Ó. Isso daqui é o Ornithophora radicans. Quantos anos? Essa daqui tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu lembro quando você comprou. Ó, então essa daqui, ó, dá só uma olhada. E ela tá plantada numa madeira, ó, tá aqui, ó. E ó, se desenvolvendo muito bem. Se você vai cultivar em vaso, utilize um vaso proporcional ao tamanho da planta e um substrato que não seja muito úmido, porque ela não gosta de umidade, ela gosta dessas raízes, ó, soltas, ó. Tá vendo? Então é isso que ela gosta dessas raízes mais soltas. Mas com florzinha ali, ó. tem algumas florzinhas aqui, ó. Então ela gosta de estar mais solta e acaba se desenvolvendo bem dessa forma. Então o substrato mais seco, toma cuidado só com excesso de umidade no substrato para esse tipo de planta, tá? Ela não gosta muito do excesso de umidade. Ela gosta da umidade ambiente, por isso que dessas raízes para fora, mas ela não gosta de ficar molhada há muito tempo. Então por isso que o substrato não pode ser muito úmido. Então uma casca de macadâmia ou uma casca de pinos num tamanho pequeno, tá bom?
O orquidário Santiago fala assim, adquiriu uma Prostequeia mariae. Aham. Como você cultiva ela? Ela tem o mesmo grau de dificuldade da vitelina e citrina? Tem, Ah, tá? fala quem é. Santiago. O Santiago, e a pergunta então ele está perguntando sobre a Prostequeia mariae, como é que eu cultivo. Será que você consegue puxar para mim? Puxa, abre aqui um pouquinho, só puxa um pouquinho. Você vai ver que tem uma planta aí no Sansão do Campo. Ah, essa aqui? Isso. Tô pegando certo? Tá, essa daí mesmo. Então, assim, o grau de dificuldade ele é menor, tá? A vitelina e a outra que ele perguntou, É vitelina e a... ai, caramba. que é a Prostequeia mariae, aí ele falou da a vitelina. E a citrina. A vitelina e a citrina. A citrina fica mais próximo da mariae, só que a vitelina ela é um pouquinho mais chata, um pouco mais complicada, tá? Você pode tanto cultivar ela em vaso, como aqui, olha, eu cultivo em placa de Sansão do Campo, tá? Ó aqui as raízes dela, ó, se desenvolvendo, ó, tudo raiz nova. Então aqui é um pouco de Sansão de Campo na base dela e aqui ela plantada no Sansão do Campo. É uma forma que eu achei de cultivo aqui no meu orquidário, tá? Mas ela também se desenvolve muito bem em vaso. O cuidado que você tem que ter, um substrato que não seja muito úmido para ela, porque se for muito úmido, ela começa a deteriorar e começa a ir para trás. Então ela gosta normalmente como se fosse um cultivo muito próximo de encíclia, então um substrato um pouquinho mais seco, tá joia? Então o cuidado que você tem que ter com ela é esse daqui, olha. Você vê, mesmo numa placa de Sansão de Campo, só um pouquinho de esfagno e a quantidade de raiz vindo um broto novo já e ela se desenvolvendo muito bem. Tá bom, Santiago? Um abraço aí para você. Ele também pergunta, vou aproveitar que ele fez duas aqui, e eu acho que serve para muitos, né? Ele pergunta se a luminosidade mais alta se dá para quase todos os tipos de octoméria. Todas as octomérias, a maior parte das octomérias, preferem uma luminosidade mais alta. Estou tentando lembrar de todas as octomérias. Olha, dentro de octoméria, eu vou colocar aí que 90% delas gostam de um ambiente mais claro. Pouquíssimas, muito poucas que eu cultivo junto com Pleurothales. A grande maioria vem aqui para frente. Tá? Uma ou outra que tem lá, tipo, quer ver a que tem ali que ela gosta de um pouco menos, é a Rodriguese. A Rodriguese é um pouco menos de luminosidade, a diáfana, ela também fica bem no ambiente mais com uma luminosidade menor, mas a grande maioria luminosidade um pouco maior. Não é só o pleno, tá, gente? Uma luminosidade um pouco maior. Tá joia? Chega. Então tá bom, gente. Tem várias perguntas ainda, que se a gente continuar, vai ficar aqui até 1h30 da tarde. Então vamos lá. São 12:15. A gente já passou bastante aqui do tempo. Então tem bastante perguntas, o pessoal pode fazer pelo... Isso, então vamos lá, gente. Vocês aí as perguntas, a gente já deu o horário aqui, então assim, mande pelo direct, no Instagram ou no Messenger, pelo Facebook ou no próprio YouTube. Eu prometo a vocês que eu sempre olho lá, depois eu dou uma respondida com calma. Muito obrigado. Também peço a vocês que visitem o site orquidariorobertomartins.com.br, tá joia? E se também quiser me mandar alguma mensagem, mande pelo WhatsApp 11 99187 8965. Tá bom, gente? Um bom domingo para vocês, muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem. Caso vocês tenham alguma sugestão de live, manda aqui para nós. E a gente vai colocando ali, vai ajustando, tentando apresentar para vocês aí também lives aí que possam interessar o cultivo das nossas pequenas micro orquídeas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem.